coisa que eu quero começar a falar para você, vou me apresentar primeiro. Então, meu nome é Danilo Costa, eu sou gerente de planejamento da MKT Virtual e também faço parte da Mukutu, que é o nosso selo de games. Tá? Eu trabalho na MKT há quase 10 anos. Tá? Entrei aqui na MKT em 2005 como programador Flash. Tá? Então, eu fazia aquelas animaçõezinhas todas lá que caíram por terra hoje. Depois passei para a programação back-end, onde eu aprendi muito PHP, banco de dados, essa coisa toda. Aí fui chamado para ser gerente de projetos, fui por 3 anos gerente de projetos aqui na MKT e estou há 2 anos agora como gerente de planejamento. Eu vou começar mostrando um pouquinho para vocês do que ninguém ainda falou para vocês, então eu não sei se vocês conhecem a MKT um pouco a fundo, mas eu queria só mostrar para vocês como que nós estamos nos posicionando agora perante o mercado. Eu acho que vai ser interessante, que isso também veio através de muito de estudo, através da Ludmilla. A gente estudou bastante para ver como é que a gente ia se posicionar perante o mercado agora, visto que nós somos uma agência, como a gente já tinha falado ontem, que a gente veio do núcleo de produção e viramos uma agência. Tá? Então, nós somos a geração Y que resolve o X da questão. Tá? Então, isso está muito ligado com o que a Ludmilla falou, né, no começo. Então, esse é o nosso posicionamento. Jovens definitivamente veteranos. Nascemos com a internet, né? Vimos a internet nascer, na verdade. Eu sempre gosto de começar algumas palestras que eu faço, principalmente com uma definição. Tá? Eu acho isso bem interessante. Então, planejamento, ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, estruturando o trâmite adequado e reavaliar todo o processo ao que planejado se destina, sendo, portanto, o lado racional da ação. Tá? Então, esse destacado aqui como o lado racional da ação, isso é muito importante, por quê? Porque é um dos temas, é o tema que eu escolhi para fazer a palestra, é justamente isso, é você, primeiro, estudar, antes de você agir. A gente vai falar bastante sobre isso lá na frente. Opa. Aqui. Beleza. Quem aqui trabalha com planejamento diretamente? Alguém? Em agência? Serve. Você? Tá. 2, 3, tá. Independente se seja para o negócio próprio, tá? Ou só para eu conseguir entender mais ou menos o meio de vocês. Quem trabalha em agência aqui? 1, 2, 3. Só 3 pessoas trabalham em agência aqui? Que bacana. Bom, legal. Então, vamos falar um pouquinho sobre o valor da ideia, tá? Que é aquilo que eu comecei a falar no começo. Quando a gente ia entregar alguma coisa para o cliente, que a gente via que a gente estava entregando muito mais do que ele tinha comprado, que a gente decidiu realmente tomar o corpo de agência, a gente chegou num ponto crítico e a gente parou e pensou, tá, mas quanto custa isso aqui? Né? Como é que a gente faz para dar o valor naquilo que é intangível? Né? Não sei se foi a Lê ou se foi a Lud, uma das duas ontem usou a palavra intangível. Né? Então, assim, como é que a gente dá valor para aquilo que o cara não toca, aquilo que o cara não cheira? Tá? Então, esse é o grande ponto e é o mais importante do planejamento. Vamos falar um pouquinho sobre canais. Tá? Então, aquilo como a gente falou que não importa o canal. O que são canais? Tá? Então, canais é tudo aquilo por onde a informação trafega. Tá? Então, nós temos os canais offline e temos os canais online. Então, por exemplo, desde no FIFA Soccer, quando tem aquele banner ao lado do campo, aquilo ali é uma mídia que você também pode comprar, aquilo é um tipo de canal que você pode vincular uma informação. O próprio jogo em si é um canal, o Facebook é um canal, o site é um canal, aí entra muito daquilo que o Canato falou sobre Não, eu acho que não, me confundi. Você estava falando de mídia paga, ganha e própria, né? É o que envolve aqui. Mas, na verdade, essa questão de canal, então, é tudo aquilo que o cliente pode deter ou, então, ele pode comprar algum canal para poder vincular. Tá? Então, é o que ele detém e aquele que ele pode comprar também para vincular. Então, alguns exemplos, TV, rádio, banner, o próprio digital, internet, mobile, todos eles são considerados canais que você pode trabalhar. Quem aqui já ouviu falar em transmídia? Já ouviram falar em transmídia? Já, né? Uma galera já ouviu falar, essa palavra também na moda, né? Transmídia e storytelling, as duas estão mais ali na moda. Bom, então transmídia, na verdade, é você conseguir transmitir o mesmo conteúdo através de vários canais, tá? Então, assim, você pode começar a fazer um conteúdo que vai ter um trailer que vai passar na web, vai ter um comercial na TV integrado, e você também vai fazer um joguinho que vai terminar de contar uma história, e depois disso você vai fazer um aplicativo para ele, tudo isso dentro do mesmo conteúdo, tá? Então, a partir do momento que você faz isso, se torna transmídia. Um caso de transmídia que a gente fez aqui na MKT Virtual foi o caso do Copaguinho, que é da Copag, eles têm um mascote, eles pediram pra gente e falaram assim, olha, eu tenho esse mascote e eu uso esse mascote para vender nossos produtos para as crianças.
a gente olhou e falou, pô, que bacana, então legal. Então a primeira mídia ele já tinha, que era o próprio jogo físico, tá? Então essa era a primeira mídia que o personagem dele já estava sendo impactado e o nome dele também. E aí, quando ele chegou, a gente usou isso e transformou a história do Copaguinho primeiro dentro do site. Então, a gente fez a história, contou a história toda da infância do personagem. Então, a gente teve que elaborar o personagem. Fizemos muito do storytelling do personagem, a gente que determinou. Depois disso, a gente levou ele para o site, levamos para minigames, levamos para iPad. E a gente foi ampliando cada vez mais. Cada canal novo que a gente encontrava, a gente ia divulgando o personagem dele. Então, isso transforma o caso, esse case, em transmídia. Tá? Então, transmídia nada mais é do que isso. É uma palavra bonita pra caramba, mas só quer dizer isso você trafegar o mesmo conteúdo por canais diferentes. Legal. Vou falar agora primeiro, então, agora sobre técnicas de planejamento. Tá? Então, assim, quando você pega... O planejamento que eu quero falar para vocês... Opa! O planejamento que eu quero falar para vocês é o seguinte. Independente se esse planejamento é para um cliente de vocês, para o cliente da agência, para vocês, ou até mesmo vocês como pessoa. Tá? Vocês podem usar as técnicas que eu vou mostrar aqui para frente, seja lá para o que for. Tá? É simplesmente uma ideia de você planejar, ou seja, você tem um objetivo, então você vai planejar, você vai estudar todo o cenário para depois você executar aquilo que você quer executar, independente do que seja. Tá? Então, primeiramente, planejamento é o universo do cliente. Cara, você tem que entender o universo do cliente para você começar a trabalhar com o que ele faz. Tá? Isso, para planejamento, é fato. Eu tive que aprender muito sobre maquiagem, eu tive que aprender muito sobre moda, testei batom, então existem coisas que realmente você precisa imergir. Eu tenho um cara que trabalha comigo que falou, cara, eu tô quase me vestindo de mulher e me olhando no espelho para ver se eu consigo pegar a alma feminina do negócio. E é bem sério, por mais que você fale que isso é uma coisa que, você tá exagerando e tal, é sério, porque tem determinados momentos que você tem bloqueios criativos. Então você para e olha e fala assim, cara, como é que eu vou construir uma coisa para mulher se eu não tenho a menor noção, cara? Eu sou homem, sabe, eu não vou conseguir criar nada específico para ela se eu não conseguir sentir essa alma feminina. Então, entender esse universo é o primeiro ponto que vocês têm que fazer sempre que vocês forem pegar algum cliente ou então forem fazer alguma coisa para vocês. Eu estava falando com vocês duas ontem do projeto que vocês querem fazer, é a mesma coisa. Primeiro, entendam o cenário que vocês têm na mão. Eu acho que essa é a primeira coisa que vocês precisam fazer para começar um planejamento. Segunda coisa, objetivo ou objetivos. Tá? Então, assim, deixem os objetivos muito bem marcados. Façam um checklist com tudo aquilo que vocês pretendem alcançar com aquele planejamento que vocês estão fazendo. Tá? Então, listem tudo. Podem fazer um to-do list bonitinho. A gente usa aqui na MKT um aplicativo chamado Trello. T-R-E-L-L-O. Trello. Muito bom. Ele é baseado, quem conhece Scrum aqui, metodologia ágil? Tem 2, 3 que conhecem Scrum. Ele também dá para usar para fazer Scrum, ele é bem legal. Ele dentro dos cards, ele tem checklist, ele tem a opção de você colocar comentário. Então são vários cards organizados em colunas que você vai deslocando conforme você vai completando aquela ação. Então aqui a gente faz muito isso. A gente traça os objetivos, coloca os objetivos no Trello e depois vai mudando eles conforme a gente vai completando cada coisa. Scrum. S-C-R-U-M. Scrum. Tá? É uma metodologia ágil, foge um pouco do planejamento, entra mais em termos de produção e execução, mas existe Scrum, existe Extreme Programming, que é o XP, existem várias outras metodologias para você desenvolver... Hã? Ok. Que o GTD, acho que não tem muito a ver com metodologia ágil, assim, a metodologia ágil é mais na construção de um projeto, o que você vai fazer, entendeu? Então, o Get Things Done é outra coisa, tá? Segunda coisa, analise o KPI, tá? O KPI, vocês devem já ter ouvido falar dessa palavra KPI muitas vezes, e não tenham vergonha de quando você não sabe, tá? Porque por muitas vezes a primeira vez que eu escutei essa palavra, eu não fazia a menor noção do que ela queria dizer. Então, eu fui atrás, fui procurar. Então, é Key Performance Indicator. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai analisar, para você chegar naquele objetivo, qual é o medidor que você vai ter, então, ou seja, qual é o seu termômetro para completar determinada tarefa. Tá? Então, o KPI, na verdade, é o termômetro daquilo que você quer alcançar. Tá? O KPI pode ser números de usuários, o KPI pode mudar dependendo do objetivo que você tenha. Tá? Então, o KPI, só para vocês estarem familiarizados com a palavra, não fiquem muito preocupados, ai meu Deus, o que é KPI? Não. KPI é simplesmente o termômetro do que você vai usar para medir. Tá? Simplesmente isso. Depois disso, benchmark.
Tá? Então, ou seja, uma vez que você conheceu o universo do cliente, você vai precisar entender quem são os concorrentes. Tá? Então, seja para um produto seu ou seja para um cliente, você precisa entender. A gente tem uma grande mania que é foda, cara, porque assim, planejamento tem problemas com orgulho, essa coisa toda, né? Então, ou seja, ele se acha super criativo, né? É super normal, inclusive, quando você entra para o planejamento, é uma das coisas que você precisa aprender a quebrar barreiras, assim, sabe? Tipo, é começar a você conseguir pegar, deixar o seu ego de lado, tipo, foda-se se a ideia é tua ou não, isso não tem a menor importância, entendeu? Tipo, a ideia não é nada sem execução, tá? Então, vocês veem muito essa rixa, essa coisa toda sobre planejamento, essa questão do ego e tal, essa coisa toda. Diretor de arte também tem muito dessa, porque também é meio confundido com planejamento, porque também faz um pouco disso. Então, assim, tirem isso de lado e comecem a analisar as ideias que vocês estão pautando e pontuando e olhem para os clientes, na verdade, para os concorrentes do seu cliente. Tá? Então, olhem o que eles estão fazendo, analisem tudo isso antes de vocês começarem a pensar, porque onde eu queria chegar. Porque todo planejamento acha que ninguém criou aquela ideia dele, né? Tipo, não, a minha ideia é única e a minha ideia é fantástica, né? Então, essa é a parte do ego que você tem que quebrar e olhar muito bem e validar a sua ideia para ver se ninguém já construiu a sua ideia antes de você, tá? Gente, o mundo é grande pra caralho, muita gente já construiu, muito provavelmente já construíram alguma coisa perto do que vocês estão pensando, tá? Então, assim, procurem com calma, muita calma, vão a fundo, vão na Deep Web procurar se ninguém mais criou aquilo que vocês estão fazendo, para que vocês não entreguem uma ideia que alguém vai olhar e falar assim, porque o que é mais perigoso, imagina só, você pega uma ideia da Coca-Cola, você pega a Coca-Cola como cliente, ela te pede uma campanha, você planeja uma campanha, acha que sua ideia é foda do caralho, vou ir lá entregar para a Coca-Cola. Quando você chega lá, tipo, o cara do marketing da Coca-Cola fala assim, tá, cara, mas essa empresa aqui já fez uma campanha igualzinha que você está me oferecendo. Cara, e a sua cara ali na frente? Acabou. Ele destruiu todo o seu planejamento. Tipo, você pode fechar a reunião e ir embora e falar assim, cara, desculpa, eu vou pensar de novo. Entendeu? Porque essa é uma das partes muito importantes, porque vocês precisam validar a ideia de vocês antes de vocês apresentarem. E até mesmo antes de abrir o próprio negócio de vocês. Então, ou seja, olhem para aquilo, vejam se ninguém criou aquilo ou alguma coisa parecida. Se já criou, vê qual é o potencial que você tem de alavancar. Não sei se vocês sabem, o Twitter não foi o primeiro comunicador instantâneo que teve, tipo, desse de pequenas frases. Tipo, existiam outros. Eu usei um que era um rinoceronte. Era antes do Twitter existir. Ele já tinha esse mesmo conceito, só que ele mostrava tipo, numa timeline, era diferente, não era uma timeline vertical, era uma timeline horizontal. Então, ou seja, já existiram e vários outros serviços e produtos iguais, só que o que manda, na verdade, aí é uma questão de mídia. Né? Tipo, ou seja, primeiro, nada funciona sem mídia no mundo. Tá? Flappy Bird é aquilo, eles nunca contaram, né? Eu também sou meio da teoria da conspiração, então me desculpem, tá? Mas eu acredito em algumas coisas que vocês podem não acreditar, mas assim, o Flappy Bird foi analisado... vocês conhecem o Flappy Bird? Todo mundo conhece? Ok? Tá, beleza. Então o Flappy Bird, ele bombou absurdamente, né? Tanto que o cara tirou o bagulho do ar, fez tudo aquele charminho todo, tirou o bagulho do ar. Só que se você for analisar a taxa de downloads do Flappy Bird, vocês vão ver que tipo, eles têm picos de 24 em 24 horas. Alguém já ouviu falar em ClickFarm? Já? ClickFarm é quando você paga, porque eu estava brincando até com o Canato, com um monte de indiano, vão ficar todo mundo sentado numa mesa, tipo, dando clique, 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 review no seu aplicativo para fazer com que ele bombe. Tá? Então, se você olhava isso para o Flappy Bird, você ia ver que ele tinha um pico de 24 em 24 horas e depois ele atinge a evolução orgânica dele. Por quê? Porque ele já caiu na mídia. Entendeu? Então, ou seja, já tinha muita gente usando o aplicativo e dando review, ele começou a subir nos rankings da App Store, e a partir dali, quando você chega em um determinado momento, aquilo organicamente explode, tá? Então, aquilo vai embora. Então, isso com relação ao ClickFarm, porque são maneiras de você conseguir tipo, dar um boost no seu aplicativo, que aí não são muito boas e tal, mas o Canato alguém já tinha falado da questão de usuário do Facebook falso e tal. Cuidado, para algumas coisas funcionam, para outras coisas não funcionam, né? Tipo, isso vai depender bastante. Então, analisem bem o cenário onde vocês vão pisar, validem sempre a sua ideia. Análise SWOT. Já ouviram falar? Faculdade, né? Faculdade, então ótimo, legal, bacana. Gente, isso aqui é muito útil. Tá? Por quê? São as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, seja lá do que for. Tá? Então, uma das coisas bem interessantes que você tem para fazer pega o benchmark que você fez, pega todos os concorrentes do seu cliente e faz uma análise SWOT em cima de todos os concorrentes deles. Por quê? Porque quando você vai embasar a sua campanha, você precisa muito embasar a sua ideia. Você vai entregar para ele e vai falar assim, ó, a sua ideia vai funcionar por quê? Porque esse seu concorrente faz isso, as fraquezas do seu concorrente são essas, e as forças são essas. Então, a sua ideia vai de encontro com todas as fraquezas de todos os seus concorrentes.
Então, assim, analisem os concorrentes, façam uma análise SWOT. Para quem não sabe o que é e como usa isso, pode levantar a mão, cara, levanta a mão. Sim, ótimo, para mim tá ótimo. Vamos lá, como é que você faz isso? Você pega um quadro, literalmente um quadro, você pode ter... algumas pessoas gostam muito do físico, né? Então gostam de faça um X numa lousa, tá? Pegue um monte de post-it e comece a analisar. Escreva na lousa lá no primeiro quadro as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que tem aquele cliente ou aquela ideia. E aí você começa a fazer post-it e começa a pregar cada um em um lugar. Tá? No final, quando você analisar isso, você vai ter uma visão muito clara e muito melhor daquele cliente ou daquela ideia que você tem, simplesmente analisando esses 4 pontos que você está levantando, tá? Para ele. Então, faça isso. É simples assim, tipo, é simplesmente anotar. Então, anota Murali. Alguém já ouviu falar no Murali? Não? M-U-R-A.L-Y. Murali, tá? O Murali, ele é um board que você consegue... Ele já tem vários templates. Se eu não me engano, o SWOT tem lá. Ele já tem vários templates e ele já te dá post-its para você colar, tudo digital, né? Tudo no computador. E é bem bacana vocês usarem. A gente usa bastante o Murali aqui, que você consegue compartilhar, consegue fazer com que várias pessoas façam isso ao mesmo tempo, tá? Esse aqui é o que leva o tema da minha palestra. Cara, isso aqui é o ciclo do planejamento todo. PDCA. Já ouviram falar em PDCA? Isso ensino na faculdade? Eu também por fora. Ensino na faculdade? Tá, legal. Então, eu posso falar bem rápido, mas é planejar, executar, verificar e agir. O que acontece? No meio físico, no offline, que a gente fala muito de offline, no offline, uma vez que você rodou a sua campanha está na rua, um abraço, né? Acabou. Eu não sei se vocês viram, mas o Brasil tinha tomado um sacode absurdo de 7-1, né, da Alemanha, e os comerciais na TV, todos eles ainda falando a mesma coisa, galera puta da vida, tanto que o comercial da Sadia, da molecada, aquela molecada tosca lá, que fala, joga pra mim e tal, virou meme. Né? Então, ou seja, tipo, foi motivo de piada. Por quê? Porque na hora que o Brasil perdeu, logo na sequência, o comercial deles passou na TV. Velho, a galera já estava revoltada, pegaram aquele comercial e transformaram em meme. Chamaram assim, criança filha da puta, antes de você nascer, o Brasil ganhava tudo e tal, criança pé frio e o caralho. Esculacharam a campanha inteira. A do Itaú. A do Itaú eu não vi. Cara, é por isso que eu amo a internet, cara. Eu realmente amo a internet por causa disso, porque tipo, é muito bacana e é muito imediato, cara. Tipo, o bagulho passou na TV, cara, o cara já pegou... Quando o Brasil tava tomando de 5, né? Tava tomando de 5-0, me posta uma imagem do Lula, assim, tipo, eu não consigo nem contar, faltando um dedo. Cara, genial, cara. A internet é foda, velho. A internet é muito boa. Então, assim, por que eu tô falando disso? Porque, assim, aqui, no verificar... e no agir, é um dos pontos mais importantes que no digital você tem como trabalhar isso aqui muito melhor. Vocês já ouviram falar em teste AB? Quem é que já ouviu falar em teste AB? Alguém já ouviu falar em teste AB? Nas campanhas a gente consegue fazer isso, o Renato acho que chegou a comentar. O que acontece? Você tem a capacidade de mudar o curso da sua ação durante a execução dela. Então, ou seja, enquanto ela está rodando, você consegue analisar o desempenho dessa campanha e você consegue corrigir a rota se alguma coisa está dando errado, logo naquele momento. Entendeu? Então, assim, isso é uma das coisas mais importantes do planejamento, principalmente no planejamento digital, que você consegue fazer isso com uma facilidade muito grande. Tá? Você não precisa depender de uma coisa tipo, foi para a revista, imprimiu, já era um abraço, não tenho mais como mudar. Entendeu? Porque aí realmente já cagou. Porque se alguém pegou na rua e olhou aquilo e apontou uma coisa que você não tinha visto, o que acontece? Acontece, porque tipo, a gente acha que está tudo maravilhoso, tudo perfeito, até que, inclusive, as pessoas que estão ao seu redor, elas estão ali todas contaminadas pela sua ideia, você já vendeu para elas, só que quando você vai para a rua, sempre tem o troll, né, que vai pegar e vai apontar aquilo, vai falar assim, isso aqui é zoeira, e vai levar isso para zoeira, porque a zoeira never ends, então é assim que acontece, tá? Então, isso é um dos pontos mais importantes, que é o verificar e o agir. O resto aqui vocês já sabem, então, tipo, identificação do problema, análise de fenômenos, análise do processo, plano de ação, execute isso tudo, verifique isso aqui em real time, precisou mudar, agiu, fez alguma coisa e você repete esse ciclo de novo, tá? É sempre assim. Isso aqui você não é uma coisa que você vai anotar, igual análise SWOT, nem nada do gênero, mas isso aqui é simplesmente para você seguir, tá? Quem já ouviu falar em BMG? Business Model Generation. Já ouviram falar disso? Tá. Aqui existe um livro, tá? Esse livro tem para baixar em PDF,
tá? Business Model Generation. E aqui eu quero explicar para vocês como é que funciona. Eu vou entrar no detalhe porque esse aqui é um pouquinho mais complexo de vocês analisarem, tá? Mas você vai conseguir ter uma visão muito perfeita do negócio, do seu negócio ou do negócio do seu cliente. Você vai conseguir enxergar isso muito bem. Então, na verdade, nada mais é do que um quadro, tá? Esse quadro você pode dividir no meio, você pode considerar que esse lado direito aqui é o lado emocional e aquele lado esquerdo é o lado mais racional, tá? Então, esse quadro ele vai analisar, primeiramente, proposta de valor. Qual é a proposta de valor daquilo que você está criando? Quais são as propostas de valores? Então, quando você fala de proposta de valor, por exemplo, quando a gente fala de um game, por exemplo, uma proposta de valor é diversão. Tá? Então, ou seja, a proposta de valor é tudo aquilo que você vai entregar para o seu cliente. Tá? Então, aqui, ó, na proposta de valor, é a relação com o seu cliente e como você entrega isso para o seu cliente. Nesse quadro daqui, você começa a analisar quem são as pessoas que consomem a sua ideia, o seu produto, ou seja lá o que for que você estiver analisando aqui. Então, você vai listar todas as pessoas que consomem isso. Então, por exemplo, no nosso caso de um game, por exemplo, são os próprios jogadores, quem consome isso, a mídia, a galera de mídia também consome muito isso, desenvolvedores é um outro tipo de público. Então, ou seja, para cada consumidor, você precisa entender qual é a proposta de valor que você entrega para cada um deles. Então, esse cruzamento aqui é o primeiro cruzamento que você tem que analisar. Tá? Então, proposta de valor e o seu consumidor. Depois disso, você vai para o lado mais racional da coisa. Então, você começa a identificar depois quem são os parceiros-chaves do seu negócio. Tá? Então, ou seja, quem trabalha... O parceiro-chave aqui é muito importante, eu tenho que dizer uma coisa muito importante. Parceiro-chave é tudo aquilo que você não paga. No caso de vocês, se vocês arrumaram um programador que está fazendo um bagulho de graça, ele vira um parceiro-chave de vocês. Tá? Parceiro-chave é tudo aquilo que você não precisa pagar para que o cara ajude no seu negócio. Tá? Aí depois você lista quais são as suas atividades-chaves, tá? Depois você analisa quem são os seus recursos, tá? Ou seja, quando a gente fala de recurso, todo mundo entende recurso, ok? Então, analisa quem são os seus recursos. E aqui embaixo você vai ter dois resultados. Primeiramente, o resultado de quanto custa, tá? Então, ou seja, em alguns casos, o BMG tradicional, se coloca valor aqui embaixo, tá? Então, você começa a analisar todos os gastos que você tem e aqui você começa a analisar todos os retornos que você tem, tá? Todo o retorno que você tem do investimento que você fez. Eu vou mostrar para vocês aqui esse aqui, tá? Isso aqui foi feito no Murali, tá? Então por isso que eu falei para vocês do Murali. Isso aqui é o BMG do Fruits and Tales, tá? Então teve uma vez que a gente sentou e a gente olhou e falou assim, a gente precisa entender o produto que a gente tem na mão, o nosso jogo. Então a gente começa analisando a proposta de valor. Então, entretenimento, diversão e desafio, educação e desenvolvimento, estabelecer novos paradigmas, inspiração, visibilidade, inovação, inside out, não vou entrar em detalhe nisso, e aprendizado. E aqui, quem são os nossos consumidores? Então, eram jogadores, desenvolvedores do mercado, a própria MKT Virtual e a Mukutu e os colaboradores. Então, vocês podem ver que aqui os post-its eles começam a casar. Por quê? Porque você começa a fazer a entrega para ele. Então, ou seja, estabelecer novos paradigmas. Para quem eu me entrego essa proposta de valor? Quem é o consumidor? Então, são dois. Os desenvolvedores do mercado e a própria MKT Virtual e a Mukutu. E assim você vai cruzando. Por exemplo, visibilidade. Aqui só serve para a Mukutu. Aprendizado. Vira para os colaboradores e para a própria MKT. Inovação, a mesma coisa. Então, você vai colocando os post-its que servem... que você vai cruzar aqui. Os amarelos são aqueles que servem para todos, tá? Então, os amarelos são aqueles que servem para todos. Então, qual é a relação com o seu consumidor que você tem? Então, manutenção, atualização e suporte serve para todos. Cursos e premiações servem para todos. Eventos, beta testing e acompanhamento servem só para colaboradores e para os desenvolvedores do mercado. Quais são os canais? É por isso que eu falei para vocês, primeiro eu comecei a explicar quais são os canais. Então, quais são os canais que a gente fala? Então, lista de e-mails, boca a boca, os marketplaces, sites de buscas, redes e comunicação interna. Comunicação interna que não está em amarelo porque ela só vai funcionar para os colaboradores e para a própria MKT. Beleza. Analisado isso, então a gente analisou o lado emocional do negócio. Depois agora a gente vai para o lado racional. Então primeiro a gente lista quem são os parceiros-chave. Então a gente teve um sound designer que foi um parceiro-chave, as próprias stories são um parceiro-chave, imprensa em blogs que a gente conseguiu gratuitamente. Na época, o publisher, que era o Xilingo da gente, que a Lud, a gente até falou isso no final ontem. E as ferramentas de análise, que são gratuitas também, então são consideradas como parceiros-chave. Depois nós vamos analisar quais são as estratégias, né? Tipo, as atividades-chaves. Então, estratégia de mercado, arte, ilustração, animação e som é uma atividade-chave. O game design, a programação e level design é uma atividade-chave. Roteiro e storytelling é uma atividade-chave.
Depois, quem são os recursos? Né? Então, licença, softwares e plugins, equipe dedicada e exclusiva, então a equipe é um recurso, aquisição de devices para testes e os reviews são os recursos nossos. Então, beleza, feito isso, a gente vai para essa última base. Tudo isso aqui vai gerar o custo e o revenue que a gente tem. Então, ou seja, equipe dedicada é um custo, outsourcing foi custo, mídia foi custo, licença, equipamentos e capacitação internacional de ponta, que a gente foi para a GDC na Califórnia e tal, assistir várias palestras e eventos, então isso aqui entra dentro do custo do projeto. Então, ou seja, tudo aquilo que você está gastando para fazer o seu projeto, seja tipo a gasolina do seu carro para você poder ir visitar alguma coisa, ele entra aqui. Você tem que analisar o seu negócio como um todo, tá? E aqui, tipo, o que você tem de retorno disso, tá? Então, a gente tem, tipo, reputação, aprendizado, negócios internacionais, aproximação no mercado, visibilidade, e aqui pode entrar o próprio dinheiro, tá? Então vai de como vocês querem analisar o negócio de vocês. Então o BMG é uma prática muito, muito, muito interessante para vocês usarem, seja lá para o que for. Sabia que dá para fazer, tipo, quando eu aprendi sobre BMG, o primeiro BMG que eu fiz foi sobre a minha mãe. Parece piada, né? Pronta já, inclusive. Mas é verdade, tipo, você consegue, se você for analisar, tipo, olhando isso aqui para uma mãe, você consegue entender qual é a proposta de valor de uma mãe, você consegue ver quem são os consumidores da mãe, é foda, né? Mas quem são os consumidores da mãe, a relação e tudo mais, os canais, então, ou seja, você consegue analisar isso, o BMG você consegue aplicar isso em cima de tudo, tá? E é bem interessante. Vamos em frente. RF, UML e mapa mental, tá? Primeiramente, o UML vocês já ouviram falar, né? Já conhece. Então, quem é programador conhece bastante diagrama de classe, e aqui a gente vai ver alguns outros casos de uso, tá? Então, o UML é Unified Model Language. Então, são 14 tipos de UML diferentes, tá? Então, são diversas práticas de você conseguir perdão, desenhar o seu projeto, tá? Mapa mental, tá? Alguém aqui conhece o Mind Manager ou usa mapa mental? Vocês já usam isso? Vocês não... Tá? Quem não conhece, o mapa mental é uma maneira de você conseguir tipo, expandir a sua ideia e você ver quais são os links que tem para cada árvore da sua ideia. Então, realmente, quando você olha ele de fora, ele parece tipo uma grande raiz de árvore, tá? Porque uma coisa vai linkando na outra, que vai subdividindo. Então, o mapa mental é uma segunda coisa que tem bem interessante de você conseguir analisar a sua ideia. E o RF é o requisito funcional. O RF é o final de tudo. É onde termina o seu planejamento. Por quê? Porque quando você fez todo aquele seu planejamento sobre tudo aquilo que você vai criar, você precisa, quando você for entregar para execução, você precisa entregar um requisito funcional dele. Então, ou seja, tipo, como é que vai funcionar cada etapa daquilo que você planejou. Por exemplo, no aplicativo de vocês precisam escrever o RF do aplicativo de vocês para quando vocês forem entregar isso para um programador, vocês têm que falar o seguinte, nesse RF vai estar, por exemplo, o cadastro. Tá, mas o que tem nesse cadastro? Vai ter nome, vai ter e-mail, vai ter não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, ou seja, é no RF que você lista isso. O RF é o principal documento de um projeto. Tá? Esse RF que a gente faz normalmente depois que o negócio está fechado, porque não faz o menor sentido eu fazer o RF antes do negócio ser fechado. Porque eu vou despender um tempo, porque eu não sei se o cliente vai fechar. Vai ter que estudar caso a caso de como você vai fazer para entregar um planejamento para o cliente, mas no final, quando você acaba, o negócio está fechado, quando você vai executar isso, para você executar, você vai precisar de um RF. Tá? Você vai precisar ter isso tudo descrito, porque quando o cara que for sentar para programar, que ele vai pegar, ele vai olhar e falar assim, tá, eu sei o que é. A coisa que o programador mais odeia, cara, porque assim, aí a gente entra um pouco na questão de liderança, né? Existem pessoas que têm a capacidade de pensar e olhar para o seu projeto e pensar como aquilo fosse dele. Eu acho que a grande questão é quando o cara olha para aquilo e tem aquele senso de pertencimento, que eu falei isso aqui ontem no final, aquele senso de pertencimento. Então, as pessoas que você consegue sacar que tem isso, você sabe que você pode entregar um projeto que se você tiver alguma falha ou algum furo, você sabe que ele vai corrigir. Por quê? Porque ele vai pegar aquele projeto, ele vai olhar aquele projeto como se fosse dele. Então, ele vai começar a pensar e falar assim, ele começa a te devolver ideia. Ele começa a falar, pô, cara, mas se a gente fizesse assim, se a gente fizesse assado, e se não sei o que, não sei o que lá. Então, ele começa a te devolver isso, tá? Mas tem programador que olha e fala assim, tá, o que eu tenho que fazer? Aí, tipo, ele olha e fala assim, tá, quais são os campos do formulário de contato? Muitas vezes a gente falava assim, cara, é um formulário de contato, né? Tipo, você vai ter os campos que tem um formulário de contato. Mas, por outro lado, ele também estava certo, porque, assim, todo programador, todo programador é preguiçoso, ponto, tá? É por isso, é sério, todo programador é preguiçoso. Por isso que ele cria as melhores técnicas para não ter que digitar muito. Tá? E não tem que pensar demais, então a galera começa, ou seja, tipo, ele é preguiçoso, mas ele é inteligente pra caralho, então ele começa a usar táticas para não ter que trabalhar muito, né? Então, tipo, eles começam a usar, né, Hugo?
né, uns grandes da vida, um Yomen, né, então tipo, aperta um botão lá, o site está pronto, né. Então assim, mas é mais ou menos isso. Então esses programadores, mas aí estou falando obviamente do senso de pertencimento, tem cara que não vai pensar, e tem cara que vai pegar e executar e te entregar, e aí depois quando você vai cobrar ele vai falar assim, mas isso não estava documentado? Onde está escrito que era para fazer assim? Aí você fica naquela briga do diz que me diz, que te falou, não falou, e tipo, meu... Então, o RF é o contrato com a sua equipe, tá? É aquele contrato que você vai falar assim, cara, tá escrito ali, velho. Você não leu porque você não quis, mas estava escrito lá. Legal. Agora a gente falou de um planejamento, tipo, então a gente falou de uma coisa, de uma parte mais técnica do planejamento, que são todos aqueles recursos que a gente usa para poder fazer um planejamento. E agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre conteúdo, tá? A Lud falou bastante ontem que a gente vive numa era do que a gente já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, daquela coisa de cuspir conteúdo. O page view virou a nova moeda da internet, tá? Então, assim, tudo hoje é medido por page view, tá? E o que acontece? A partir do momento que hoje tudo é medido pelo page view, você começa a pensar do tipo, tá, essa galera que precisa construir, que precisa fazer, tipo, 3, 4 pautas no dia, como é que elas fazem isso para conseguir matéria todos os dias? Tá? Então, assim, esse conteúdo ele pode ser o amigo ou o inimigo, tá? Dependendo de como você for olhar isso. Por quê? Porque quando você começa a pegar coisas de outras fontes, que tem outras fontes, que tem outras fontes, que tem outras fontes, você acaba perdendo a veracidade daquela matéria, tá? Então, existem técnicas e maneiras de você manipular isso muito bem, tá? Eu vou mostrar alguns livros mais pra frente, que são um dos livros que eu chamo que mudaram a minha vida, mas um livro muito, muito, muito foda é um livro chamado Acredite, Estou Mentindo. Alguém já leu esse livro? Nunca nem ouviram falar? Acredite, Estou Mentindo. É muito bom. O que ele faz? Ele começou a entender esse problema da questão de conteúdo e começou a ver que os grandes veículos, New York Times, Huffington Post, seja lá qual for o veículo, eles eram pautados por veículos menores. Né? Por quê? Porque tipo, eles precisavam entregar pelo menos 3 pautas por dia. E essa galera lá fora, aqui não funciona assim, mas a galera lá fora ganha por page view. Não sei se vocês sabiam disso. Se é um jornalista, se é um redator, seja lá o que você for, o seu salário vai ser com base em quantos views a sua matéria teve. Então imaginem o mundo animal que é do conteúdo, né? A galera se degladiando para ter conteúdo. Um clássico do conteúdo, que é o que o Hugo falou, de homem negro da ciência e tal, é muito legal. Primeiro, título polêmico. Ou você põe um erro de português no título, que você vai ver a galera xingando no comentário, mas foda-se, está gerando um page view. Ou você... É sério, não é zoeira. Não é zoeira. Tem gente que força erro de português no coisa só pra ver a galera se degladiando. Ah, tem um erro de português, seu burro, você não sei o que, não sei o que lá. Aí vai um cara lá, começa a falar, aquele que se passa por evangélico e fala, ai não, porque Deus... Pronto. Aí fudeu, aí o bagulho vai despencar de comentário. A culpa do PT. Cara, perfeito, velho. E às vezes o próprio cara do blog começa a atiçar isso, que a galera começa a voltar nos comentários e isso tá gerando page view pra ele. Então, ou seja, foda-se, o banner tá sendo impresso lá, tipo, a galera tá vendo aquele banner, o CPM tá rolando e o bagulho tá funcionando e pra ele, tipo, pouco importa se o erro tem de português ou não. Outra coisa bem interessante em termos de conteúdo que se faz bastante, faz uma pergunta no título e desmente no meio da notícia. Ninguém lê matéria, ponto. Ninguém lê, tá? Hoje nós estamos indo cada vez mais para aquilo que a gente foi acostumado a ver, tipo, que é a caixinha da televisão, e hoje a gente já rola a matéria, procura aquele vídeo, não tem vídeo, já foda-se, tá? Não vou ler isso aqui. Ou então coloca no Pocket, alguém conhece Pocket? Anotem aí, Pocket, coloca no Pocket e fala assim, eu vou ler, depois você vai ver que teu Pocket está com 99 mais, você não leu porra nenhuma, mas ficou lá dentro. Então, assim, ninguém mais lê. Então, uma das táticas bem interessantes é quando você faz uma pergunta polêmica no título, né? Sei lá, você pega Neymar, será que ele é gay? Então você põe lá no título. Cara, você vai ver que a galera vai começar a compartilhar aquilo como se fosse a verdade absoluta. Isso acontece muito. E você começa a ver, tipo, já pego a galera defendendo um post com uma veracidade tão grande, e às vezes eu vou ler a matéria que eu volto no post que aquela pessoa fez, eu volto e falo assim, vem cá, você leu a matéria? Você parou para ler o que está escrito ali? Ah, não sei o que. Eu falo, velho, então lê. Porque lá no meio eles mentem aquele título. Entendeu? Então, assim, é uma outra tática que usam para a questão do page view. E o Acredite, Estou Mentindo, que era onde eu queria chegar, o Acredite, Estou Mentindo, ele começou a perceber que essa galera, ela era pautada por esses blogs menores. Então, o que ele começou a fazer? Para você plantar uma matéria num veículo menor é muito mais fácil, né? Então, você planta uma matéria num veículo menor,
tá? Nesse veículo, e você começa a olhar todos os veículos que aquele grande veículo consome, você vai começar a ver, tipo, isso aqui vem de um post, tá? Ele cita a fonte, vai na fonte, vê se tem fonte da fonte, chega até na raiz e vê que foi um Juicy Santos que postou aquela matéria em primeira mão. Então, às vezes, por um veículo ser menor, você consegue tipo, muito mais plantar uma matéria no veículo menor, e aí você vai ver que ela vai começar a ser replicada por os veículos intermediários, e depois, quando você vai ver, os veículos grandes já estão consumindo isso e colocando isso como uma grande verdade, você está plantando uma mentira tá, no mundo. Então, esse cara fez um estrago gigantesco na mídia, então, como ele começa a contar isso no livro, você fica de boca aberta, que você passa a olhar para a internet com outros olhos. Foi aí que minha vida mudou e eu parei de acreditar na internet. Tá? E de verdade, parei mesmo. Então, assim, a não ser que eu cheque a fonte, por isso que uma das coisas do Google bem interessante, vocês começam a ver que agora, vocês já viram aqui, né, quando você faz uma pesquisa logada no Google, ele te entrega resultados diferentes, todo mundo sabe disso, né? Okay? Então, você vai começar a ver que, assim, hoje a moda é o Facebook. Outro dia eu estava conversando com o Pedro, que é o que está de verde lá atrás no celular, ele é dupla de planejamento comigo, eu estava conversando com o Pedro lá em casa, e ele falou assim, cara, você já parou para olhar o Google Plus? Já para olhar o que ele faz, ele está muito, muito, muito foda. Tá? Então, assim, eles estão arrumando aquilo, então, ou seja, o Facebook um dia cai, porque o Facebook já deixou de ser uma rede social, virou uma plataforma de anúncio, né? Todo mundo sabe disso. O Facebook, tipo, né, até mesmo os teus próprios posts têm alcance que ele fala assim, tipo, cara, como assim dar um boost no meu post? Eu postei, tipo, estou tomando café, quer dar um boost no seu post e pagar no seu... Pra quê? Saca? Tipo, não faz sentido, entendeu? Então, assim, o Facebook está apelando muito em como ele tirar dinheiro do usuário. Então, tipo, os usuários já estão começando a perceber que isso não é uma coisa muito legal, e aí você começa a perceber que a galera começa a sair, né, do Facebook e começa a procurar outros meios. Mas deem uma atenção para o Google Plus, porque o Google Plus é muito legal, e aí ele começa a integrar essa questão do autor. Por quê? Porque você passa a ser um indivíduo na internet. Tá? E quando você passa a ser um indivíduo na internet, você começa a gerar uma reputação. Então, os posts que você faz estão atrelados ao seu nome, a quem é você, dependendo da reputação que tem o seu post, ou seja, dependendo do bounce que seu post tem, ou seja, se as pessoas entram, se eles rolam, eles conseguem fazer track na barra de rolagem, sabe se as pessoas leram o seu post, ou se eles não entraram e simplesmente saíram. Então, quando isso acontece, ele começa a colocar o autor como mais relevante para você. Então, vocês podem ver que hoje o Google já apresenta, inclusive, algumas fotinhos de quem é o autor. Né? Vocês já viram isso, né? Então, assim, essa é uma maneira que eles conseguiram para fazer e a maneira mais inteligente para conseguir transmitir a confiança dentro de um conteúdo. Por quê? Porque se essa pessoa assina, cara, você pode ler, porque essa pessoa aqui só escreve coisa muito boa. Tá? Então, justamente o indivíduo passa a valer muito mais a pena do conteúdo. Então, aqui, o conteúdo, na questão do planejamento, a gente também faz um planejamento de conteúdo. Tá? Então a gente entrega também para o cliente, óbvio, aí no planejamento 3, a gente já analisa a campanha, ou seja, então a gente usou todo aquele processo para validar a campanha, validar a ideia para fazer tudo, e depois disso a gente cai no planejamento de conteúdo. Ou seja, com base em todas aquelas conclusões que a gente chegou, quais vão ser os posts que nós vamos fazer para as redes sociais, o que nós vamos trabalhar no blog, o que nós vamos trabalhar no Facebook, no Twitter. Para cada canal, a gente vê qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar e aprova esse conteúdo com o cliente. Então é sempre assim. Aí nós temos a equipe de redatores, primeiro a gente pauta os conteúdos, então, ou seja, olha, aqui nessas redes a gente vai falar sobre isso, aqui isso, manda essa pauta para o cliente aprova as pautas e depois a gente escreve os posts. E sempre, gente, quando vocês forem trabalhar numa agência, nunca façam aquilo, tipo, o que eu tenho que postar amanhã. Não façam isso. É o que eu tenho que postar daqui a um mês. Então, ou seja, agendem post para meses, cara. Para quê? Para que vocês consigam ter tempo para analisar outras coisas, ver o desempenho, ver se precisa mudar, entendeu? Então, assim, não adianta você ter uma equipe de gestores que vai ficar ali, tipo, produzindo conteúdo sempre para o próximo dia, porque você vai estar sempre naquela loucura, tem que entregar. Então, assim, esse loop fica infinito, você não sai dali nunca, tá? Isso só gera estresse, você vai ficar estressado todo dia porque você precisa ter entrega para fazer, mas quando você agenda uma série de posts que você tem, você fica mais tranquilo, porque você começa a analisar, ver resultado. Então, quem trabalha com isso consegue entregar para o chefe, gerente, seja lá quem for, olha, esse post aqui deu mais resultado do que esse, aqui funciona mais do que aquilo. É uma das coisas que a gente vai falar em relatório. Em se tratando de conteúdo, a gente chega também na outra palavra da moda, né, que é o storytelling. Né? Então, assim, o storytelling nada mais é do que você contar uma história. Tá? Só que o storytelling, cara, o Campbell é um dos pais aí desse tema. Só que o storytelling, tipo, ele já existe, desde que o humano começou a falar, saca? Tipo, a gente começa a contar a história um pro outro.
Só que aí você começa a perceber que existem táticas de storytelling para você começar a converter mais pessoas. Alguém já ouviu falar em Jornada do Herói? Quem já ouviu falar na Jornada do Herói? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem aqui já assistiu Matrix? Harry Potter? Senhor dos Anéis? Quem já leu a Bíblia? É a mesma coisa, tá? Então, assim, o que eu quero... Me perdoe os religiosos, mas o que eu vou falar é bem assim. O ser humano, ele já tem uma conduta para entender a jornada do herói, porque a jornada do herói é muito aquilo que acontece em problemas específicos da vida do ser humano. Então, todos os problemas que você tem, você vai lutar, você vai vencer, você vai cair, você vai aprender. Então, ou seja, Matrix, o Neo e o Jesus Cristo, pra mim, são muito parecidos, cara, porque, tipo, ele vira o Salvador, ele morre, ele renasce, né? Logo no primeiro filme ele morre, aí depois ele renasce, depois ele volta, ele fica cego e morre pra salvar todo mundo. Cara, é a Bíblia replicada dentro do computador, cara. O Harry Potter, cara, a mesma coisa. Ele vai lá com o pomo de ouro na mão, morre pro Voldemort, cai, vai pro céu, tal, volta. É a mesma coisa. Senhor dos Anéis, a mesma coisa. Então, ou seja, vocês começam a perceber que todos eles seguem a mesma fórmula. E quando você começa a parar para olhar isso, parece assim, tipo... Aí você enxerga a Matrix de verdade, cara. Quando você para para olhar isso, você começa a olhar e fala assim... Caralho, puta, é verdade. Eu já fiz algumas palestras sobre storytelling, que não vai ser o caso aqui, mas a gente podia se aprofundar aqui, tipo, por um dia inteiro para falar de storytelling. Mas, leiam filosofia, cara, Platão, cara, vão atrás dessas coisas que vocês vão começar a ver que, na verdade, tudo aquilo que você acha que hoje é novidade, ou que estão colocando uma coisa nova na frente de vocês, na verdade, isso já foi feito, tipo, há milhões de anos atrás, isso é replicado. A própria história do... vocês sabiam que, tipo, no começo eles cultivavam o sol, né? Os egípcios, principalmente, eles cultivavam o sol. E, na verdade, o ato de ser crucificado é que quando vai chegando perto do inverno, vocês vão vendo que o sol ele vai se afastando, né? Então eles viam que o sol ele se afastava cada vez mais da terra, e aí depois, tipo, ele se punha onde era o Cruzeiro do Sul, né? Então, ou seja, ele se punha no Cruzeiro do Sul, foi aí que veio a associação da crucificação, tá? E aí depois de 3 dias que ele estava se pondo, que eles iam achar que o sol ia embora da terra e todo mundo ia morrer, porque eles sentiam a necessidade do sol, depois de 3 dias ele andou 1 grau para cima de volta. E aí ele começou a voltar. Então, depois de 3 dias, o renascimento, então isso acontece de antigamente. Então, hinduísmo, cara, tem uma série de religiões que usam essa mesma história para poder contar e falar dos seus deuses e usam praticamente a mesma coisa. Então, vocês vão ver que isso se replica em vários lugares. Quando vocês olham isso, vocês começam a falar, opa, peraí, cara, então, tipo, você começa a ver um filme que é assim, você começa a ver, tipo, uma propaganda que usa a mesma fórmula, você vai começar a ver várias coisas que usam a mesma fórmula e você nem percebia, mas aquilo está te impactando de uma forma tão grande, porque é tão próximo de você que você nem estava se ligando. Livros. Open Leadership, essa japinha aqui é muito boa, tá? Open Leadership, cara, quando vocês forem ler, ele fala muito do posicionamento nas redes sociais. Ela vai falar de muitos casos e muitos problemas que ela teve para lidar com crise. Alguém aqui fez uma pergunta sobre crise. O Open Leadership é muito bom. Trust Me I'm Lying, que é o Acredite Estou Mentindo, que é esse que eu falei para vocês. E Agência de Marketing Ideal, que é o Blueprint. Esse aqui, quem trabalha em agência ou quem pretende abrir uma agência, é o livro mais indicado que eu posso passar para vocês, cara. Leiam esse livro, que a vida de vocês dentro de uma agência vai mudar, tipo, a percepção de vocês de agência vai mudar. Esse livro é muito